Olá, tudo bem? Meu nome é Marlene, sou advogada, trabalho no Fórum Estadual e Federal como mediadora e conciliadora. Também sou facilitadora de justiça restaurativa, estou em formação pelo Tribunal de Justiça e sou palestrante na exposição de oficina de parentalidade, que são aquelas famílias que estão em processo de divórcio. Então, quando eles entram com o processo na Vara Estadual de Novo Hamburgo, eles são encaminhados para a oficina de parentalidade, para que entendam o lado da criança naquele momento, porque enquanto eles estão se preocupando com o problema deles, não percebem muitas vezes que eles estão usando a criança como uma moeda de troca, ou até como o detetive, o espião, e isso para a criança faz muito mal. E ali eles têm uma nova perspectiva, uma nova visão a partir do momento que passam pela oficina de parentalidade. É muito bom ser útil ali naquele lugar, no Fórum de Novo Hamburgo. Eu quero aqui agradecer ao convite da Vitória para que eu viesse aqui falar sobre um assunto que para mim é maravilhoso conversar com ele, sobre ele, que é falar sobre a criança. Aqui atrás tem este painel de crianças, porque eu digo que a criança é o nosso futuro. Se a gente construir a criança, ela vai ser alguém útil para a sociedade e não vai trazer problemas, né? Então, eu preparei um material aqui para não ficar tão maçante, para a gente ter a ideia de como está. Então, eu vou compartilhar aqui contigo. Assim como foi o pedido da Vitória, é sobre o direito da criança de aprender e ter uma educação de qualidade. Que a criança tem esse direito assegurado pela lei, tanto pela Constituição Federal como pelo ECA e uma outra lei aqui que nos ajuda. Então, nós vemos aqui que a lei por si não muda a realidade, mas indica caminhos, orienta o cidadão e a sociedade dos seus direitos. Eu não encontrei quem foi o autor dessa frase, mas quando eu vi ela na internet, eu achei ela muito linda. E ela é uma realidade, que a lei por si, o que está escrito, não vai mudar a realidade das crianças, das pessoas, mas ela indica um caminho. Se você fizer assim como está escrito, vai conseguir fazer com que se melhore a sociedade, melhore o mundo da criança. A educação como um direito social diz que o direito à educação é um conjunto de direitos chamados de direitos sociais que tem como inspiração o valor de igualdade entre as pessoas e a dignidade da pessoa humana. Eu vejo aqui sobre quando eu vejo essa palavra dignidade da pessoa humana, eu fico assim, uma dúvida no cérebro, né? Porque a dignidade da pessoa, né? Porque a pessoa, mesmo ela sendo desumana, ela tem os seus direitos adquiridos. Mas, como está na Constituição Federal, direito civil, direitos humanos, então a gente usa assim como está, a dignidade da pessoa humana. Aqui no Brasil, esse direito foi reconhecido somente a partir da Constituição Federal de 1988. Antes disso, o Estado não tinha obrigação formal, não tinha uma lei especificando que era obrigação, dever da União, do Estado, sobre o garantir uma educação de qualidade para todos os brasileiros. E o ensino público ele era tratado assim como uma assistência, um amparo dado àqueles que não podiam pagar. E a Constituição Federal expressa no artigo 6º que são direitos sociais, a educação, que é o nosso caso aqui que estamos conversando, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância e assistência aos desamparados.
Já no artigo 205, diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, para aqueles que têm condições, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Esse artigo ele é muito importante e ele diz muito, porque ele diz que a educação é um direito de todos. Todas as pessoas têm o direito, né? E é dever do Estado e da família, que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Isso é importante porque quando nós não sabemos do nosso direito, nós não sabemos como pedir, como reivindicar. Mas quando a gente sabe que lá no artigo 205 da Constituição Federal diz que a sociedade tem que colaborar para essa promoção, para esse incentivo da educação, visando ali o pleno desenvolvimento da pessoa. Pleno desenvolvimento ele deve ser constituído para que a pessoa seja preparada para o exercício da cidadania. O que é o exercício da cidadania? Este ano, por exemplo, nós temos eleições. Quantas pessoas não sabem em quem votar, por que votar, nem como votar, né? E nós precisamos ter pessoas cientes da sua cidadania, que ela vai aprender a analisar cada candidato e não escolher somente porque ele é uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, ou é amigo de um amigo e esse traz indicação. A pessoa, quando ela está em seu pleno desenvolvimento pessoal, ela vai saber analisar cada candidato e vai escolher dentre aqueles que vão trazer melhores perspectivas de melhorias para a sua cidade. Além da Constituição Federal, existem duas leis que regulamentam e complementam o direito da educação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele regulamenta, ele traz tudo como deve ser feito, quais os direitos da criança, e a Lei de Diretrizes de Base da Educação, ele complementa, dizendo quem é que tem o dever de fazer e como fazer. Começando aqui, então, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eu trago para vocês alguns artigos que, na minha opinião, são artigos que todos nós, como cidadãos, nós deveríamos ter na ponta da língua. Porque nós sempre precisaremos defender alguém, ajudar alguém. Então, diz o artigo 53 que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, que foi o que eu comentei anteriormente. Já o artigo 54 diz que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Isso quer dizer que qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele tem o direito de concluir o seu ensino fundamental e médio. Ele é obrigatório e gratuito, ele deve ser assim. Também tem direito ao atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Esses programas suplementares, na minha opinião, eles são utilizados para aquelas crianças, aqueles adolescentes, a juventude em geral, que não tem uma capacidade cognitiva diante daqueles da turma, que ele tem a sua capacidade parcial. Então, esses programas serão utilizados, necessita-se desses programas para que a pessoa, em um momento à parte, ele possa receber ajuda para que ele também possa, em um momento, naquele momento mais adiante, ele possa seguir com a turma no mesmo plano intelectual.
né? E diz aqui no parágrafo 2º que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente. Isso quer dizer o quê? Que se não há o oferecimento do ensino básico de forma gratuita, ou tem, mas este serviço ele é feito de má qualidade, aquela autoridade competente, seja município, estado ou união, eles podem ser responsabilizados civilmente e penalmente porque ele está faltando com a capacidade de que a pessoa que tem o direito adquirido, que ela possa usufruir daquele direito. O artigo 59 também da ECA diz que os municípios, com o apoio do Estado e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Me diz uma coisa, aí na sua cidade tem espaços para programações culturais para as crianças e os jovens? Tem práticas esportivas gratuitas para a infância e para a juventude? E lazer? Como é que está a situação aí? É um direito adquirido e ele não pode ser tirado. E as medidas de proteção à criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Então, assim, nós precisamos saber sempre desses artigos, como eu falei antes, para a gente saber de quem pedir, de quem reivindicar. E essas medidas, elas são por ação ou omissão da sociedade e do Estado. Nós, como sociedade, muitas vezes nós falhamos nessa proteção dos direitos reconhecidos das crianças, né, e dos jovens. Já o artigo 208 rege-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou à oferta irregular, que foi o que eu comentei anteriormente. Ações de responsabilidade por ofensa. Qualquer pessoa pode representar no Ministério Público alguma irregularidade no oferecimento desses direitos para a criança, ou que essa oferta ela tem ali, mas ela não é eficaz, precisa ser eficaz. Tanto no ensino obrigatório, que deve ter um ensino obrigatório de qualidade, de atendimento em creche e pré-escola, as crianças de 0 a 6 anos de idade, isso é o que está no ECA. Mas houve uma mudança na lei, que agora é a partir dos 4 anos de idade, né, que é o primeiro atendimento, o ensino obrigatório. Porque a creche, ela é obrigação do município, né? E a criança tem o direito de estar ali protegida enquanto a mãe e o pai trabalham. Então, será que o atendimento para criança em creche no meio turno é constitucional? Será que não está tendo uma oferta precária do direito dessa criança? Né, de programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte e assistência à saúde do educando, do ensino fundamental. Será que as nossas crianças que têm uma capacidade cognitiva menor do que as crianças da mesma idade delas, será que elas estão recebendo este apoio suplementar nas nossas escolas? Como será que está essa situação? Também nós temos aqui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, de 1996, que trata da educação nacional apenas sobre a educação escolar. Essa lei ela não fala sobre nada mais do que isso, educação escolar. E aqui diz
que é dever do Estado, de acordo com o artigo 4º da LDB, que prevê as garantias que devem ser asseguradas pelo Estado mediante desempenho da sua função na educação. Isso por quê? Porque eles têm funções e deveres diferentes. No caso, o município, ele tem o dever das creches. E o Estado e o município têm o dever sobre a primeira série do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. E esse dever, eles são parcelas em valores que entra dentro do município para que esse venha gerir e venha fazer com que a criança receba todo o valor que tem para desempenhar esse direito da criança. E essas garantias ali na lei define que o Estado deve assegurar a educação básica obrigatória e gratuita. Então, aqui, a educação básica, a criança não vai na escola somente porque o pai ou a mãe deixa. A criança vai na escola porque o Estado tem a obrigação de manter a criança na escola. Por isso que tem lá, se a criança falta algumas vezes, o conselho tutelar deve ser advertido, chamado, porque a criança não... Por que será que a criança não está vindo da escola? Então, o conselho tutelar faz essa parte de visitar e saber o porquê que a criança não está indo na escola. Há essa obrigatoriedade. E aqui diz, nessa lei, que é dos 4 aos 17 anos de idade do indivíduo. A obrigação do Estado é que a criança, a partir dos 4 anos, ela receba esse direito de se capacitar tanto intelectualmente como pessoalmente. Esta educação deve ser organizada da seguinte forma: a pré-escola, a partir dos 4 anos, que até os 3 anos vai na creche, de preferência em turno integral. Pré-escola, ensino fundamental, que são 9 anos de ensino fundamental. Ensino médio, que são as 3 séries finais. E diante disso que eu trago aqui para vocês, eu tenho as minhas convicções. Eu penso que quando as pessoas que exercem uma função no poder público se conscientizarem de que o caminho para uma sociedade ideal se inicia ali na educação infantil, de acordo com as leis estabelecidas, estaremos realmente resolvendo e erradicando a pobreza, a miséria e diminuindo a criminalidade. Esta é a minha opinião, e eu penso que isso a gente vai conseguir tendo escola em turno integral ou contraturno. Porque com este método as crianças não vão mais passar fome e ainda vão estar protegidas dos frequentes abusos que sofrem por não ter um lugar seguro para se proteger. Esse abuso pode ser o abuso sexual, o abuso físico, que a criança apanha, o abuso psicológico, que a criança é xingada, é humilhada nos lugares longe de seus pais, né? Então, uma escola de turno integral ou tendo um contraturno, essas crianças estarão protegidas. O contraturno para o ensino médio, eu penso que ele pode ser assim, um turno para a parte normal, que é como hoje, e no outro turno com prática de esportes, com convênio de instituições da cidade, porque essas instituições têm os seus cursos técnicos ou graduações que precisam fazer os estágios obrigatórios. E por que não usar isso dentro do município, nas escolas municipais, né? Também eu penso que o contraturno para o ensino médio também é importante, e com a prática de um turno aulas e no outro turno técnicas manuais do nosso cotidiano, que é culinária. Quem aqui não precisa cozinhar, né? É bom saber cozinhar. Elétrica. Quantas vezes precisa trocar uma tomada e a pessoa não entende sobre polo positivo, polo negativo, e às vezes ali é só vedar ali um fio e às vezes a pessoa não sabe daquilo. Se ela tiver esse ensino ali básico, ela vai poder consertar suas coisas, né?
Hidráulica também, quem não tem uma torneira pingando, um cano pingando, se a pessoa teve esse ensino ali, brincando, né, num momento ali de contraturno, vai ser bom para ela. E uma horta também, saber ali como se cuida uma plantinha, né, um tempero verde, uma salada, que eu penso que com esse contraturno nós vamos amenizar em muito aquele estado de depressão nos adolescentes, porque isso que eles vão aprender e eles vão fazer dentro da casa deles vai lhes trazer um sentimento de utilidade, se sentir útil, e isso é importante para o ser humano, né? Também nas séries finais podemos ter ali um curso de qualificação no contraturno, para que as crianças, que os adolescentes já saiam do ensino médio com alguma qualificação profissional. Porque muitos pais não têm condições de pagar um curso de recursos humanos, contabilidade, um curso de informática, um curso de língua estrangeira, que é importante para o currículo dos meninos e das meninas, né? E isso deveria fazer uma qualificação ali, profissional, porque tem as escolas técnicas, como eu referi anteriormente, tem as faculdades que têm os seus alunos que têm que fazer os seus estágios obrigatórios. E isso fazendo parceria com empresas da cidade, né? E esses meninos, quando sair da escola, já sairão com uma qualificação profissional e muitos deles podem até sair com um emprego garantido nessas empresas parceiras. E uma coisa muito importante, que é o que eu estou em formação, que é sobre a justiça restaurativa, eu penso que a implantação de prática da justiça restaurativa em todas as escolas, construindo um ambiente seguro para os alunos, professores, equipe diretivas e funcionários, vai ser muito importante. Porque na justiça restaurativa nós temos alguns princípios muito bons, e entre eles como eu gostaria de ser tratado. Então, é assim que eu vou tratar a outra pessoa. Como eu tenho que tratar a outra pessoa, o outro ser humano? Da mesma forma em que eu gostaria de ser tratado, né? Então, eu penso que a justiça restaurativa dentro das escolas, ela vai fazer um bem muito grande. E uma das frases que eu falo sempre, e eu tenho ela como uma verdade, e é que a prevenção sempre será a solução. Porque se eu prevenir algo, se ele acontecer, pelo menos, ele não vai ser tão grave como poderia ser se eu não tivesse me prevenido. Então, eu espero ter ajudado, né, contribuído. Aqui estão os meus contatos, e-mail, WhatsApp, Facebook e o meu site. Se você quiser entrar em contato, eu fico à disposição, né, para que sempre que precisares de algo aqui na área tanto da área do direito como da mediação, conciliação ou até círculos de justiça restaurativa, que vai chegar um momento em que nós precisaremos fazer alguns estágios. E esses estágios são círculos que a gente faz em outros ambientes, que nós temos que levar em ambientes diferentes. Escola, associação de moradores, associação de bairro, empresas, todo lugar que tem uma quantidade de pessoas envolvidas, ali a justiça restaurativa pode trazer grandes benefícios. Então, desde já eu agradeço a Vitória pelo convite, muito obrigado, e eu fico à disposição naquilo que precisar.